Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Uma excelente terça-feira, que Deus abençoe vocês. Uma semana maravilhosa, vamos lá? A professora falou na live, só que novamente eu vou falar. Pessoal, o conteúdo, vou passar para vocês o conteúdo da nossa parcial 1 do segundo semestre. Tá? Caderno 3, só vai ser caderno 3. Vai ser unidade 20, 21 e 22, tá? A 20 e a 21 nós já estudamos e a 22 nós estamos verificando essa semana, tá bom? Marque certinho o conteúdo, tá? Parcial 1 do segundo semestre, tá bom? Tá aí, tá? Caderno 3, só essas 3 unidades. Depois, vamos lá, correção da unidade anterior, das frações algébricas, o nosso em casa. O nosso em casa, eu passei para vocês da semana passada, das frações algébricas, o exercício 1, 2 e 3, certo? Passei também o 4 e o 5. Vê certinho, pause o vídeo, tá? E marca a resposta. O 4 e o 5 aqui, pause o vídeo. E o 1 e o 2 aqui. Das frações algébricas, o em casa das frações algébricas. Sempre eu vou estar iniciando um vídeo. Quando tem live, eu faço na terça. Quando não tem, eu faço na segunda. Eu inicio correção do em casa da semana anterior. Tudo bem? Tá aí a resposta. Agora vamos para nossa aula de polígonos, certo? Vamos lá. Página 406, página 406. Vamos dar continuidade. Vamos ver medida dos ângulos internos de um polígono regular. Galera, então agora nós vamos ver polígono regular. Então vamos recapitular primeiro. Primeiro vamos recapitular. O que é polígono? Polígonos são figuras geométricas. São figuras geométricas planas, fechadas, formadas por segmentos de retas, tá? Esses polígonos são divididos em dois grupos, convexos e os não convexos. E quando nós temos polígonos com lados iguais, medidas iguais e ângulos internos com medidas iguais, nós temos o polígono regular, que é o que nós vamos estudar hoje. Então, nós vamos polígono, vários, gonô, vários ângulos. Então, a figura com vários ângulos. Então, mas o que é convexo e não convexo? Você falou na live, eu fiquei em dúvida e tal. Olha só, aqui nós temos exemplo. Polígonos não convexos. Quando eu traço um segmento de reta e ele, você pode olhar de duas formas. Ele passa em 4 partes da figura ou esse segmento de reta sai fora da figura, olha só. Mas se eu passar aqui, ele toca só em 2. Só que você tem que analisar a figura no todo. Isso aqui é um exemplo de um polígono não convexo. Olha um polígono convexo. Quando eu faço um segmento de reta e toca só em 2 pontos da figura. Posso fazer vários aqui, Vai tocar só em 2 pontos, não sai fora da figura, Posso fazer de assim, posso fazer de assim. Esse é um polígono convexo. Esses são os polígonos não convexos, porque o meu segmento de reta sai fora da figura e toca em 4 pontos dessa figura. E só pode tocar em 2. Olha só essa aqui, vou fazer um segmento de reta. O que aconteceu aqui? O meu segmento de reta saiu fora da figura e tocou em 4 pontos. Não pode. Então, isso aqui é um polígono não convexo. Isso aqui é um polígono convexo. Ficou claro? Então, polígono convexo é quando eu faço um segmento de reta, toca só em 2 pontos da figura e não sai fora da figura. Olha só. Tá? Esse é um não convexo, olha só.
Eu fiz um segmento de reta, o segmento de reta saiu fora da figura, ou tocou 4 pontos e não pode, tá? Não convexo. Beleza. E nós temos, então, os polígonos convexos, é o que nós estamos estudando. Nós temos o polígono regular. Galera, bem bacana. Olha só, nós vamos analisar essa figura aqui, tá? Essa figura aqui. Então, vamos lá ler aqui. A figura ao lado mostra um pentágono. Então, olha só, um pentágono, pessoal. Então, nós temos uma figura aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 lados. Procure lembrar, ó, vou ler aqui, um pentágono regular. Procure lembrar quais são as características de um polígono. Precisa para ser chamado de regular. Verifique a resposta e consulte seu glossário. Vamos lá, eu vou definir, você viu que eu colori aqui, eu quero que você faça o mesmo, destaque. Toda vez que se falar que a figura é regular, que é um polígono regular, você vai analisar isso aqui, ó. O que é uma figura regular? Quando possui todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos com medidas iguais. Ele nós podemos chamar de equilátero e equiângulo. Pessoal, então um polígono regular, ó, vai dando pause no vídeo e escrevendo bonitinho. Então, o que é um polígono regular? Quando eu tenho esse lado medindo a mesma medida desse, a mesma desse, esse, lados. E ângulos também com mesma medida, tá bom? Não esqueça, tá? Polígono regular, quando todos os lados têm medidas iguais, aqui mede 2, 2, 2, 2, 2. Ou 3, 3, 3, 3. E aqui os ângulos, medidas iguais. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, calcule a soma das medidas dos ângulos internos de um pentágono. Então, você aprendeu na aula anterior que a soma, então vamos lá, que a soma da medida do ângulo interno é o número de lados menos 2. Por que 2? Porque é o número de lados menos 2, que dá a quantidade de triângulos, vezes 180. 180 que é um número bonito, um número simpático, par? Não, porque 180 é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, nós temos a soma. Então, nós estamos falando de uma figura de 5 lados, número de lados, menos 2, que aí dá a quantidade de triângulos. A soma dos ângulos internos, 3 vezes 180. Porque eu vou ter 3 triângulos. Olha só, vou pegar aqui um vértice, aqui. Olha só, 1, 2, 3 triângulos. Então, por isso, é o número de lados menos 2 da quantidade de triângulos vezes 180, que 180 é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, dá 540, certo? 540. Então, a soma dos ângulos internos desse pentágono regular é 540. Olha que bacana no pentágono regular. Tem como você saber quanto mede cada um desses ângulos aqui. Como? Se ele é regular, se o exercício afirmou que ele é regular, então todos os ângulos têm medidas o quê? Iguais. Então, é só dividir pela quantidade de lados que ele tem, que é a mesma quantidade de ângulos. Aí ele pergunta, quanto mede cada ângulo interno? Cada ângulo interno de um pentágono regular. Ô, galera, se um pentágono regular tem todos os ângulos medidos iguais, então, galera, é só eu de fazer a divisão. 540, vamos lá. 540 dividido pela quantidade de ângulos, certo? Então, você faz a divisão certinho aí,
certo? E aí? Abaixa, 0, abaixa aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 108 graus, certo? 108 graus, porque 4 não dá para dividir, né? Eu coloco 0, baixa aqui, né? Isso aí, galera, ó. Vamos tirar a prova real, certo? 540, certinho. Então, quanto mede cada ângulo aqui? 108 graus. Por quê? Porque eu dividi em partes iguais. O pentágono regular, eu posso dividir em partes iguais. Então, agora vai cair numa fórmula, presta atenção. 2. Considere um polígono regular N lados. Então, qualquer número de lados. Se a soma das medidas de todos os ângulos internos desse polígono é S, qual é a medida de cada ângulo interno? Então, é a soma dividido pelo número de lados. Tá aqui, a soma dividido pelo número de lados, certo? B. Então, nós vamos chamado AI. Tá aqui, ó. Aí, a medida do ângulo interno, certo? Aí, a medida do ângulo interno, tá aqui, ó. Desse polígono regular, certo? Escreva no espaço abaixo a fórmula que permite calcular aí, que é o ângulo interno de cada polígono regular. Então, aí é o ângulo interno, tá? Que foi o que nós achamos aqui. É a soma, a soma do total dividido pelo número de lados. Como que você acha a soma do total? Número de lados menos 2, que dá o número de triângulo, vezes 180 dividido pelo número de lados. Tá aí, galerinha. Caiu numa fórmula. Foi o que nós fizemos aqui, certo? Sem problema nenhum. Foi o que nós fizemos exatamente aqui. Tudo bem? Então, como que você acha o ângulo interno? É a soma dividido pelo número de lados. Muito bem. Agora, vamos para o exercício 1. Pessoal, o meu tá com a resposta. Só que eu queria que você fizesse a fórmula bonitinho. A resposta é só para conferir. Então, que você colocasse bem certinho. Calcule a medida do ângulo interno. Então, eu quero o AI, o ângulo interno, dos seguintes polígonos de um hexágono regular, tá? Então, eu queria que você colocasse bonitinho. Então, o AI, então, bonitinho, colocasse a fórmula. O AI é a soma dividido pelo número de lados. Por que colocar bonitinho assim? Porque senão, uma hora você vai esquecer. E aí, quanto mais você escreve, nunca mais você vai esquecer a fórmula. Então, V de um hexágono, então monta a fórmula bonitinho, número de lados, menos 2 dá o número de triângulos, vezes 180 graus, dividido pelo número de lados. Aí você descobre o ângulo interno, certinho? Coloca bem bonitinho, dá 120 graus cada ângulo interno desse hexágono. Aí nós temos aqui do octógono, uma figura com 8 lados, tá? Da C, olha aqui dá graus e minutos, vê lá certinho, porque é uma figura de 16 lados. Vamos lá, quem lembra da divisão, quando eu tenho minutos e segundos, qualquer coisa é só me falar. Então, faça bonitinho, pause o vídeo, monta a fórmula bonitinho, faça aqui, tá? Ó, ele falou aqui é uma figura com 16 lados, certo? Ele deu um nome aqui e falou que é uma figura, o octógono é uma figura com 8 lados. Aí só montar a fórmula, tá, galera? Ó, o ângulo interno é a soma
dividido pelo número de lados. Quem é a soma? N menos 2 vezes 180, dividido por N. Aí só substituir. Faça bem organizadinho. Agora, vamos fazer o 2. O 2. Pausa o vídeo e vamos responder, tá? Eu respondo 1, depois venha para o 2. Considera o hexágono regular. Então, presta atenção. Você viu o que eu marquei aqui? Galera, toda vez que ele falar que é regular, você já acende um alerta. Hexágono regular é que todos os lados e ângulos têm medidas iguais, tá? Marque, eu sempre marco isso aí. Então, tá aqui a figura do lado, representada ao lado. Calcule a medida de alfa. Pessoal, olha só, eu vou dar uma dica aqui. Ele quer essa medida de alfa aqui. Essa medida de alfa é um dos ângulos desse hexágono, certo? Então, primeiro você tem que achar isso aqui, ó, o ângulo interno. Se ele é regular, você pode dividir. Então, fazer certinho. Essa figura tem 6 lados, o hexágono tem 6 lados. Você acha o ângulo interno, que você achou na letra A do exercício 1, certo? Aí você achou a medida de alfa. Achou que aqui mede 120, aqui mede 120, aqui 120, 120, 120, assim vai. A, B. Pessoal, vou dar uma dica. Faça a B, a C e a D e a E. Pause o vídeo. Faça sozinho. Tenta, lê e depois você continua o vídeo, que é a hora que eu vou corrigir, certo? Vamos lá. B. Escreva a propriedade dos ângulos de um triângulo isósceles que você estudou no início deste ano. Se necessário, consulte o glossário. Pessoal, qual é a propriedade do isósceles? O isósceles, vocês lembram? Os ângulos opostos aos lados de medidas iguais também tem medidas iguais. Vamos lá, deixa eu colocar aqui claro para você. O ângulo isósceles. O ângulo isósceles, eles têm 2 lados com medidas iguais, os ângulos, tá? E 2 ângulos da base com medidas iguais, que é esse que tem. Quem é a base? É a que tem a medida diferente. Então, qual é a propriedade do triângulo isósceles, tá? O lado oposto a medidas iguais, ó. Então, ao lado oposto, ele quer falar o quê? Que o lado oposto às medidas iguais, então, 2 têm medidas iguais, um diferente. Esse é a base. Os ângulos da base têm medidas iguais, tá bom? Então, escreva isso, faça o triângulo isósceles. O triângulo isósceles é bem usado. Então, 2, aqui que é o triângulo isósceles. O isósceles tem 2 lados com medidas iguais e ângulos da base com medidas iguais. Quem é a base? A base é a medida diferente, que fica oposto, tá? Que é o ângulo oposto, que tá escrito aqui. Beleza. Descobri aí. Calcule beta. Pessoal, olha só. Olha na figura. Se esse aqui é uma figura regular, esse lado e esse lado têm medidas iguais, certo? Então, o que você pode falar desse triângulo aqui? Ele é um triângulo o quê? Isósceles, onde os ângulos da base têm medidas iguais. Se esse lado e esse lado têm medidas iguais, esse é a base, que é a medida diferente, ou não. Mas aqui, para nós não podemos afirmar, então ele é medida diferente. Isso aqui mede 120, certo? Aqui beta, aqui vai medir quanto? Beta também. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, 120 mais beta igual a 180. Você entendeu por que eu afirmei que aqui é beta, galera? Porque é um triângulo isósceles e ângulos da base têm medidas iguais. E o alfa eu já tinha achado.
Então, tá aqui, olha só, dá 30 graus depois que eu resolvo. Agora, o D. A diagonal RI, tá? Divide o hexágono rápido em 2 polígonos congruentes. Assim, qual é a medida do ângulo ARI? Então, ele quer a medida do R, tá? Então, tá aqui. Olha só, o ângulo ARI mede a metade de 120, ou seja, 60 graus. Tá aí, tá? Agora, qual a medida do θ? Pessoal, vamos lá. Tá aqui. Olha só. Ó, se aqui tudo mede 120, certo? E você descobriu o beta, certo? Quanto mede aqui? Então, pensa aí, galera, ó, muito tranquilo. 30 graus. Isso aí fica bem tranquilo. E aí, um desafio para vocês pensarem é o exercício 3. A figura ao lado é composta por um pentágono regular, ó, regular. Então, já grife isso aí. Gente, mais uma vez, onde está o segredo na geometria quando eu tenho figuras para eu analisar? O segredo está na onde? No enunciado. Porque, cadê as grandes contas? Onde eu fiz as minhas aqui? E cheguei numa resposta. Por quê? Porque o segredo maior é no enunciado. Então, vai grifando, vai lendo, vai fazendo. Olha só, um pentágono regular interno, tá? Então, eu tenho aqui um pentágono, ó, interno, ó. Então, quer dizer, ele é regular, eu consigo achar todos os ângulos aqui dele, certo? Aqui dentro, ó, dele aqui, ó. Que ele falou que ele é regular. E 5 triângulos, aí ele fala 5 triângulos equiláteros. Se é equiláteros, galera, o que é um triângulo equilátero? Onde todos os lados e todos os ângulos têm medidas iguais. Então, você pode afirmar que se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, aqui tem 60, 60, 60. Então, pode afirmar. E ele fala, 5 triângulos não equiláteros. Calcule a medida de alfa. Galera, manda ver, a medida de alfa é 24. Se você não chegar nessa resposta, você manda um WhatsApp pro. Nossa aula fica por aqui. Só que, ó, faça com bastante atenção. Prestem a atenção no que você está fazendo, leia o enunciado, qualquer coisa, volte o vídeo para você fazer bem certinho, tá? Eu vou, para o vídeo aí, tá fácil, ó, eu vou mostrar que eu fiz um esqueminha aqui, voltei, tá? Então, assim, não vai olhar antes de fazer, faça primeiro, porque é tentando que se aprende, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço.